E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Ah, quem vai estar aqui no poder é esquerda ou direita? Se for o cara da direita, ele vai falar não pra China? Não, é no maior parceiro comercial, pô. Não tem como falar não. Mas essa iniciativa dos chineses da nova Rota da Seda, quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu falei, nossa, é genial a visão que eles tiveram pelo seguinte, eles dependem muito da importação de commodities. Muito de Brasil, muito de Austrália. Aí, de repente, nesses países surge alguém que fala, não, vamos nos aliar aos americanos e não exportaremos para vocês. Eles não têm de quem comprar. Só que tem muito país que produz commodity, mas não tem estrutura para exportar. Tem um monte de commodity sendo produzida, por exemplo, na África. Só que não tem estrada, não tem porto. Eles vão e falam, você quer construir estrada e porto? Eu financio para você. Eu te dou o dinheiro, você contrata empresas chinesas, o dinheiro já volta para as empresas chinesas, a gente constrói a infraestrutura. Os juros, quando eu vi, não eram juros abusivos, eram juros até tranquilos, assim. Queria eu poder financiar uma casa com aqueles juros. Era super tranquilo, né? E financiar de graça, porque seriam juros menores que a inflação que a gente tem aqui no Brasil. Só que se você não paga os juros, eles podem tomar a infraestrutura. E aí tem um ponto interessante, né? Se as empresas fazem, aliás, se os governos fazem dívida na moeda chinesa, eles vão ter que demandar a moeda chinesa depois para pagar as dívidas. Então também aumenta a aceitação do yuan como uma moeda de comércio global. Eu falei, poxa, eles estão realmente ganhando bastante com isso. E aí me veio uma ideia na cabeça, pensando nisso que você disse, que olha, talvez um conflito entre os dois aconteça por circunstâncias que estão fora do radar, fortuitas. Sim. A China vai e empresta dinheiro para um país, da África, por exemplo. E aí emprestou dinheiro para um cara, mas a África ela tem muita instabilidade, e aí surge no governo outro cara que vira um ditador, nacionalista, e fala, não vou pagar a China. E a China fala, ué, não vai me pagar, eu vou tomar a infraestrutura. E aí vai e manda tropas para lá. Igual os americanos fazem com alguns países hoje. E aí, de repente, os Estados Unidos falam, não, não pode mandar tropa para aí, não. E aí começa um conflito por conta de um país satélite, como aconteceu várias vezes durante a Guerra Fria. Claro. Então você acha que é uma nova realidade que pode vir a acontecer? Sim, e é engraçado que você mencionar esse caso, porque tivemos vários presidentes, candidatos à presidência na África com esse slogan de campanha, assim, dizer, Nacionalista. vamos tirar os chineses, não sei o que e tal. E aí, geralmente, quando você elege, tem uma conversa com algum representante chinês, aí você olha os números o e fala, buraco é olha, mais tal, embaixo. vamos conversar direito e tal. O Macri, na Argentina, se elegeu com uma agenda, uma retórica anti-China. Quando chegou ao poder, a coisa mudou um pouco. Bolsonaro também teve, até por uns 2 anos, a relação sofreu um pouco, mas se você olha a relação comercial, ela não sofreu, né? O clima sofreu um pouco, assim, né? Uma empresa chinesa que investia no Brasil não podia mais utilizar isso para cair nas graças do Xi Jinping, etc., porque o Brasil naquele momento não era um país amigo, né? Mas assim, a longo prazo, eu lembro que eu estive em Pequim logo depois da eleição do Bolsonaro e eu falei, vocês estão preocupados, né? Porque o Bolsonaro foi para Taiwan, etc. E eles me perguntaram assim, o Bolsonaro vai estar no poder daqui a 20, 30 anos? E eu falei, acho que não. Então tá ok, assim. Ou seja, tem um planejamento de longo prazo que, assim, apesar de todos os, né, eu não, jamais defenderei um sistema político assim, mas é claro que a China, neste momento, não precisa lidar com essa polarização que torna a política externa, inclusive, dos Estados Unidos menos previsível. Porque se o Trump ou o DeSantis ou alguém assim ganhar as eleições no ano que vem, né, são as eleições já, a política externa pode mudar. A China, nesse sentido, tem uma previsibilidade um pouco maior que ela vem utilizando justamente para estabelecer essas parcerias de longo prazo. Bom, se eu for arriscar uma previsão aqui sobre o futuro, eu diria que daqui a alguns anos a gente vai ver um conflito em algum país satélite dessa forma. Sim, e ele pode, assim, só uma última coisa que eu acho importante, ele não necessariamente será de forma, não necessariamente será um conflito tradicional. A guerra na Ucrânia nos fez repensar essas expectativas, porque eu até estou um pouco surpreso, na verdade, como a guerra na Ucrânia é convencional. Tanques, Guerra aviões, mesmo. é uma guerra assim, bem século XX, né? A gente esperava, eu lembro que na primeira semana da guerra, eu achei assim que ia ter ciberataques,
ocidentais contra os russos, e aí um ciberataque contra uma usina nuclear nos Estados Unidos, etc. Mas não está tendo isso, está tendo assim uma guerra bem típica nesse sentido, em parte porque são dois países que recebem, até a Rússia está recebendo bastante equipamento de outros países, do Irã, né, enquanto a Ucrânia recebe mais apoio ocidental. Mas eu acho que aquele cenário que você descreve pode envolver questões de bioterrorismo, isso pode envolver questões cibernéticas, alguns bloqueios navais, isso pode ser, mas a guerra comercial já é um primeiro passo, de certa maneira, né? E o conflito com Taiwan, ele pode ser mais sutil, pode ter pode, por exemplo, ter uma tentativa chinesa de bloquear a internet de Taiwan. Ou seja, tem muitas formas de você buscar desestabilizar uma outra sociedade. Isso já está acontecendo nos bastidores um pouco, né? Então, eu acho que o cenário assim de um ataque estilo Rússia hoje em Taiwan é menos provável, mas você está certíssimo ao dizer que pode ser algo que a gente nem tem no radar. Por exemplo, tem uma base militar nova chinesa que foi construída há alguns anos atrás em Djibouti, e ela está a 13 quilômetros da base militar americana no mesmo país. E esse país ganha dinheiro alugando o seu território para bases militares. A chance daí... E agora a China anunciou que vai começar a lançar foguete especial desse lugar. Então tem um avião, inclusive com armamento nuclear passando, e tem alguma... Ou seja, é tudo muito perto. O espaço aéreo perto de Taiwan é pequeno. Tem um monte de aviões, balões de espionagem, drones. Então, eu acho que é mais por aí, provavelmente, que algo pode acontecer. Em suma, o copo está enchendo. Né? Uma hora vai ter a gota que faz ele transbordar.